Fala, João, bom dia. Bora começar mais uma aula aqui. Nessa aula, irmão, vai ser sobre marcações e regiões SNR, beleza? Beleza. Como tá sendo tuas operações aí? As estratégias que eu passei tá funcionando? Tá conseguindo ter E resultado? tô sim, graças a Deus. Eu Tá comecei. vendo a tela aí, né? Tô vendo, tô vendo. Ó, só hoje aqui, ó, fiz US$ 1.286. Eu fiquei aqui no top 18 hoje, irmão, só que eu caí. Tô no top 100, 102. Pessoas ganham dinheiro, eu vou caindo de posição, entendeu? Sim, Mas entendo. só hoje aqui, ó, já bati minha meta, 1.286, dá 1.286, dá 6.982. Hoje o mercado tá mais ou menos, entendeu? Eu não quis buscar muito não. Mas minha meta diária é R$ 10.000, então tá próximo, tá? Show, Sim, mas show. enfim, tuas operações, tua meta diária, como que tá aí os teus resultados? Então, quando eu vim fazer aqui a mentoria contigo, eu me considerava bem iniciante mesmo. Assim, na verdade, eu só tinha prejuízo com esse mercado. Eu não conseguia ter consistência, não conseguia ter lucro. Eu sempre fechava ali em um mês as minhas operações. Eu fechava tipo, menos 500, menos R$ 600 ali no mês. E aí eu decidi dar um ultimato, né? Que foi quando eu vim fazer a mentoria, já que eu acompanho o canal tem um tempo. E graças a Deus, assim, os meus resultados já estão mudando consideravelmente. E eu tô quase me considerando um intermediário, porque para quem saiu de menos 500, 600 ali no mês, hoje eu consigo fazer, não é muito, não chega a ser perto, assim, de um valor que eu considero bom para mim, mas eu consigo chegar aí no mês a fazer, por exemplo, o mês passado eu fiz R$ 1.400 de lucro, né? E teve mês que eu consegui chegar perto dos 2.000. Não consegui nem chegar a 2.000 ainda, mas eu cheguei a 1.900. Acho que foi meio retrasado. Então, Mês de já junho tu melhorou fechou bastante. com 1.400. 1.400. Hoje é dia 3 do mês já, de julho. Tá com quanto já? Ainda tô com R$ 300 De de lucro, lucro. né? Caraca, É. top, viu? Mas eu tô procurando, tipo, fazer três operações ali, bater meu stop win, entendeu? Não Aham. tô passando o dia todo, eu tô respeitando todas as estratégias passadas aqui, justamente para considerar como se eu tivesse um valor alto, porque quem não consegue, foi o que você me ensinou, quem não consegue controlar uma banca menor, não vai conseguir controlar se tivesse R$ 100.000 em banco, se tivesse 50 Sim. mil. Então, eu estou considerando exatamente tudo que está passando aqui, eu tô imaginando já como se eu tivesse no lugar que eu queria estar, que eu quero estar. Então, eu tô agindo desse jeito para poder ter esse controle emocional e conseguir futuramente, tranquilamente aí, se eu tomar um loja com R$ 100.000, eu não perder a cabeça, eu estou fazendo igual. Então, tem dias aí que eu procuro, até quando tá indo bem, ter um stop win ali, pegar as três operações, três, quatro no O máximo, não negócio é mais que isso. colocar o dinheiro no bolso, né? O Eu negócio é lembro que colocar o quando eu tempo. tava, quando eu tava dando as aulas pra tu, eu tinha um problema muito sério de mindset. Não conseguia segurar o gerenciamento, entendeu? Fazia ali R$ 300 no dia, aí queria pegar 500 no dia, aí ficava negativo, aí depois quebrava a banca. Então, quando, Isso, quando tu melhorou teu mindset, agora tu consegue segurar lucro, né? Fez lucro, coloca na exatamente. planilha e sai fora, irmão. Tem que ter uma Isso, mentalidade forte, né? exatamente. É isso que eu tô mudando, assim, que já mudou bastante os meus resultados, e é questão da mentalidade também. E até, tipo assim, eu sei que parece ser pouco ainda, eu não consegui ainda fazer mais de 2.000, mas para quem tinha prejuízo, para mim o resultado tá espetacular, porque eu sei que eu vou chegar a resultados maiores controlando o meu emocional, entendeu? Sim. Nessa conta aqui, ó, te mostrar. Nessa conta aqui, eu depositei. Preste atenção. Eu sigo a risca o que eu ensino, entendeu? Eu nunca pulo o que eu ensino, eu nunca passo por cima do que eu ensino. Senão eu não seria professor, eu seria aluno ainda, eu estaria aprendendo, entendeu? Nesse dia aqui, ó, eu tomei stop de R$ 15.000, irmão. 15 mil. Meu stop beira entre 8 9 10 mil reais. E nesse dia aqui eu depositei 15 e tomei stop de 15 mil nesse dia. Dia 27/6/2025, de 4 e 7 da madrugada. Entendeu? Tomei stop aqui ó, de R$ 15.000.
No mesmo dia, de 11h39 da noite, eu depositei mais 15 mil para operar no outro dia, tá? Então, eu depositei 15 mil, deixei a banca preparada e só vim operar aqui no dia 28 do 6, 6h23 da manhã. Na verdade, eu comecei a operar um pouco antes, de 5h30, mais ou menos, 5 horas, tá? E aí, fiz meu primeiro saque de 10 mil reais, tá? Na verdade, eu alavanquei a banca. De 15 mil reais, eu fui para 60 e poucos mil reais, eu acredito. Não me lembro ao certo. Aí saquei meus 30 mil reais ao total que eu tinha depositado, tá? Então, ó, depositei 30 mil, saquei 30 mil. Esses 38 mil reais aqui é só lucro, entendeu? Somente Sim, lucro que tá na minha banca. Por quê? Porque eu segurei um dia ruim, tá? E vim operar aqui, ó, somente no outro dia. Então eu respeitei, beleza? Respeitei esse dia aqui, entreguei 15 mil para a corretora. No outro dia eu vim operar e aí acabei alavancando a banca e tirei meus 30 mil reais. E tudo que eu tenho aqui é lucro. Se eu quiser vir aqui colocar 5 mil, entrar com a banca toda e perder, foda-se. Eu tô com a mente tranquila porque só é lucro, entendeu? E todos os dias eu vou tirando um cascalhozinho, né? No tirando que eu falo é fazendo um cascalhozinho, fazendo as operações, fazendo um lucrozinho, lucro, lucro, lucro. E depois eu emendo aqui em saques, tá? E aí sim coloco dinheiro no bolso igual eu fiz com a última conta, que eu saquei mais de 60 mil reais e tá tudo relatado lá no Instagram, entendeu? Então é muito importante, João, você segurar esses dias de stop loss, esses dias que você perde dinheiro, entendeu? E operar somente no próximo dia. É aceitar. Ninguém ganha 100% todos os dias. Ninguém ganha eternamente. Eu tomei stop já nessa conta aqui, mas eu não quebrei ela, entendeu? Perdi sim. 7 mil reais nela. No outro dia eu fiz 15, entendeu? E agora eu tô com 38 mil reais aqui, ó, operando em 5 segundos. Na estratégia de 5 segundos. Mas pouco interessa a estratégia que você vai utilizar, e sim seu mindset e seu gerenciamento, entendeu? Você pode utilizar a estratégia de fluxo de velas, pode utilizar o price action, pode utilizar qualquer uma das estratégias validadas, mas o que interessa é o seu gerenciamento, é o seu mindset, é a forma que você opera, é a forma Sim. que você segura seu dia de fúria, E entendeu? o que fez virar minha chave ali foi quando tu falou que não se existe, por exemplo, o recuperar, né? O recuperar é fictício, porque se eu perdi ali no dia, sei lá, 500 reais, eu não vou fazer a minha próxima operação para poder recuperar os 500 reais. Eu tenho que agir normalmente, como se aquela operação ali fosse a minha primeira do dia, para que o meu emocional não interfira na minha escolha em querer recuperar aquilo que eu perdi. Então, isso mudou muito assim, a minha maneira de pensar, porque quando eu perdia em uma entrada, eu queria já automaticamente ir para cima assim para recuperar aquilo que eu perdi. Então, eu entendendo que não se existe isso de recuperar e a próxima entrada eu tenho que ter a tranquilidade, eu tenho que agir. Como, por exemplo, se eu não tivesse perdido nenhum dinheiro, não tivesse tomado nenhum loss, como é que eu analisaria para poder analisaria o gráfico para poder fazer a próxima entrada? Será que o fato de ter perdido, tomado um loss antes, não vai modificar o meu pensamento em relação à próxima entrada? Então isso mudou muito. Eu realmente esqueço e aí analiso e faço a próxima entrada. E respeito sempre o stop win, tanto quanto o stop loss. Isso mudou muito. Exatamente. Não existe isso de recuperar, não, irmão. Sua mente já perdeu, entendeu? Sua mente já perdeu. Se você tentar recuperar, você já vai tentar recuperar com aquela mente. Meu Deus do céu, eu preciso desse dinheiro. Meu Deus do céu, me ajuda. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você vai fazer a operação sem embasamento, sem análise, porque você vai estar sob pressão, você vai estar nervoso, você vai estar agoniado e vai fazer a operação de qualquer jeito e vai acabar perdendo mais dinheiro. Tá entendendo? Então é seguir o gerenciamento, João. Entendeu? É seguir o gerenciamento. Isso aí, exatamente. Ó, vamos começar a aula aqui sobre marcações. Tu já sabe por base, né? Como funciona. Mas hoje eu só vou tirar teus erros, entendeu? Como tu marcaria aqui esse gráfico?
Fala pra mim que eu vou riscando aqui. Sobre as marcações, né? Isso. Eu traçaria uma linha nesse topo aí embaixo. Deixa eu só pegar a linha horizontal aqui, é melhor, tá? Do que riscar. Isso, exatamente aí. Nesse fundo aqui. Isso. É, outra linha um Tu pouco. já sabe que eu te ensinei, né, ó? Bota, arrasta a tela aqui, ó, todo pra direita, tá, ó? Até não ir mais e depois tira todo o zoom. Você só vai Sim, marcar essa região aqui, beleza? Ó? O gráfico atual, você só vai marcar essa região aqui, ó, que é o gráfico atual. Você não vai marcar lá pra trás, tá? Lá sim, pra trás você esquece, você vai marcar essa região que o preço está aqui, ó. Beleza? O sim. gráfico tá se comportando aqui, então tu vai marcar aqui. Lá para trás, esquece, entendeu? Arrasta todo para direita e marca, beleza? Mas enfim, a segunda linha tu colocaria onde? A segunda linha eu colocaria praticamente no meio aí Aqui. Isso, Show. praticamente aí no meio. A outra. No topo em cima. Aqui ou aqui? Aí, Aqui? isso. Onde mais? Não, daí eu só marcaria essas linhas, daí eu vi as regiões de SMR pelo pouco que eu aprendi para poder fazer as operações e pegar o fluxo. Show. O gráfico tá aqui, ó. O gráfico tá rolando nessa região aqui. Onde ele tende a vir buscar nessa estrutura aqui, nesse momento que foi criado aqui. Onde ele tende a vir buscar? Lá embaixo, eu acredito que ele vai buscar a região lá abaixo, lá no outro topo de baixo, Topo ou fundo? no fundo. Aqui. Isso, Tende a vir buscar aqui. eu acredito que sim. Beleza. Aí já temos. Aí eu já enxergo onde está teu erro nas marcações que tu me falou ontem. Entendeu? Teu erro nessa marcação aqui que tu fez, ó. Eu marquei todos os pontos que tu falou, correto? Certo. Quer fazer mais alguma marcação ou posso continuar? Não, não, não. Então, nessa região aqui, ó. Nessa região aqui. Deixa eu colocar em rabisco. Nessa região aqui, tá? Nesse momento aqui, comprador, temos essa região aqui, beleza? Que faz confluência com esse topo aqui, ó. Todos esses topos aqui. Todas essas regiões aqui. Então aqui também é uma região SNR, é uma região de interferência, é uma região que o preço pode bater aqui, ó, e voltar, entendeu? Lembra que eu te falei que nenhum gráfico, tá? Nenhum gráfico, ou ele sobe eternamente, ou ele cai eternamente. Sempre vai haver Aham. regiões, entendeu? Ó, então se aqui, ó, ele teve esse momento o comprador, não caiu aqui, ó. Na verdade ele respeitou para um candle, tá? Mas rompeu e continuou. Então ele tinha que ter uma correção. Uma hora ele tinha que cair, entendeu? E foi batendo, perdão, foi batendo nessa região aqui, ó, que ele teve a correção dele. Depois ele voltou para testar, caiu novamente, ou seja, respeitando duas vezes essa região SNR aqui, esse topo, entendeu? Então aqui, ó, esse gráfico caindo, primeiro que eu acredito que aqui ele voltou, tá? Aqui eu acredito que ele voltou para poder testar esse pullbackzinho aqui, entendeu? Entendi. Eu acredito que ele vai voltar aqui, ó, para buscar esse pullback, depois romper, depois vai pegar esse pullback novamente aqui e continuar caindo, tá? E ele vai parar batendo nessas regiões aqui, entendeu? Ou batendo nesse alvo aqui, tá? Por que esse alvo? Porque nesse alvo aqui, ó, teve um pivôzinho, entendeu? O que é um pivô? É uma região, é um padrão N, tá? Vamos supor que é um padrão N. Ele faz um N no gráfico, beleza? E depois continua subindo. Então teve isso aqui, tá? Ó. Ele subiu, aí caiu e depois continuou subindo, entendeu? Então ele teve um padrãozinho N batendo nessa região aqui e impulsionando o preço, ou seja, ele teve essa catapulta aqui, tá? Ele deu uma catapultada e continuou subindo nessa região. Então isso aqui para mim é uma região SNR forte, onde o preço aqui pode bater e respeitar, tá? Então temos esse primeiro alvo aqui, beleza?
Temos esse primeiro alvo aqui, onde ele pode bater e voltar. E também temos esse alvo aqui do padrão N ou pivôzinho, tá? Um pivô pequeno, entendeu? Ele pode bater aqui, ó, subir para buscar o pullback aqui em cima. Depois cair, pegar, bater aqui embaixo, tá? Ó, bater nessa região aqui embaixo. E depois buscar aqui o pullbackzinho nesse último fundo dele aqui e continuar caindo, entendeu? Esse é o padrão que ele pode seguir. A partir desse momento aqui que ele tá, eu acredito que ele voltou para buscar o pullback, entendeu? Ele ainda está trabalhando dentro dessa zona aqui. Eu acredito que ele está trabalhando dentro dessa zona. Bora ver se ele está trabalhando dessa zona ou não. Bora ver se eu acertei ou não. Ó, não acertei. Ele tentou voltar, tá? Pera aí. Ele tentou voltar para dentro dessa zona. Pegou aqui, ó, um pullbackzinho e tá caindo, tá? Eu acredito ainda que ele vai voltar para trabalhar, beleza? Dentro dessa região aqui. Acredito que ele ainda volte. Mas enfim, ele impulsionou, corrigiu bem pequeno, tá? Impulsionou, respeitou essa região, corrigiu, impulsionou de novo, corrigiu. Ele tá dando micros corrigidas e quem tá dominando mais o preço, como vemos aqui, é os vendedores, tá? Impulsionou, beleza? Trabalhou aqui, ó, dentro dessa região e caiu novamente. Teve esse candlezinho comprador aqui, mas com muita fraqueza, beleza? Aqui rolou uma indecisão do preço, onde temos um candle verde, tá? Em formato de doji ou martelinho, e temos um candle vermelho também. Dois candles no mesmo formato, na mesma sincronia. Significa o que? Indecisão do preço. E os vendedores acabaram ganhando essa guerra aqui, está continuando o fluxo. Mas eu acredito que ele ainda pode voltar a trabalhar nessa região aqui de cima, tá? Então, voltando aqui às marcações, eu marcaria aqui, tá? Nessa região aqui, ó. No caso, esse foi o meu único erro ou teria mais outro erro? Não, em marcações esse foi o único erro, tá? Tá, O único bom. erro que você tá tendo é de não enxergar esses micropontos, entendeu? Isso. Então, abra seu olho para esses micropontos, para essas micro-regiões, para você não tomar loss bobo. Aqui, ó, você pode acreditar que pode continuar, entendeu? Na Uhum. verdade, eu acredito que aqui pode continuar sim, tá? Vai continuar também. Eu acredito, beleza? Pode ser que sim. Pode ser que continue e finalize aqui. Aí tu não vai ver essa região aqui, entendeu? Tu não vendo essa região, tu vai o quê? Meter uma venda, meter um put aqui. Vai meter uma venda para continuar, porém aqui ele pode acontecer a reversão por causa dessa região, entendeu? E dar Uhum. corrigida, porque ele não deu uma corrigida ampla até agora. Até agora ele só tá bonitinho, tá caindo pra caramba. Cai, corrige pouco, cai. Até agora os vendedores estão dominando isso aqui. Mas eu acredito que logo logo vai haver uma correção que ele venha buscar mais ou menos aqui, entendeu? Por quê? Porque se você puxar uma Fibonacci desse ponto aqui, tá, ó, desse ponto aqui de cima até esse ponto aqui de baixo, ou vice-versa, que Fibonacci não tem região de marcação, sempre vai respeitar da mesma forma, tá? Você puxando aqui de cima, aqui de baixo, essa região aqui vai ser a região dos 50%, entendeu? Onde ele pode bater aqui para continuar caindo, e se ele romper para cima, ele vai formar uma estrutura de alta e mudar a tendência dele, a micro tendência dele, entendeu? Ó, nem bateu na região e ele já tá voltando, tá? Então desse jeito aí, ó, você vai acabar tomando loss se você não enxergar as microestruturas do gráfico, entendeu? Aí eu marcaria uma aqui e marcaria também essa região aqui, ó. Tá vendo? Teve bastante toque, caiu, toque, caiu, toque, caiu, toque, Uhum. caiu. Uhum. Então marcaria também. Por quê? Porque se ele romper essa região aqui que eu tô vendo, que eu marquei, ele pode buscar essa próxima aqui. Se eu não marcar ela, pode acontecer de eu tomar loss, porque eu vou querer pegar um fluxo de velas aqui, ó, e vou tomar um belo de um loss, entendeu? Então aqui ele tá vindo buscar o seu belo pullback, tá? E se ele romper essa região de pullback aqui, ó, ele vai buscar essa próxima região. E se ele romper essa próxima região, ele vai buscar a próxima, beleza? E se ele romper essa daqui, ó, já vai ser uma macro mudança de tendência realmente, que ele vai buscar somente estruturas de alta, somente estruturas ascendentes, tá? Igual ele estava formando aqui, ó.
fundos maiores do que o outro. E de repente ele começou a formar topos menores que o outro, entendeu? Então aqui mudou a tendência. Então se ele romper essa região aqui, opa, beleza. Ele está corrigindo. Se ele romper essa daqui, beleza, ele ainda pode estar corrigindo. Mas se ele romper muito, muito mesmo, romper mais ou menos aqui, essa região, aí eu já acredito que seja uma mudança de tendência, que ele vai romper isso aqui também e montar estruturas de alta, tá? Então eu acredito que teu erro tenha sido esse aí, irmão. Beleza? Daqui a pouco vamos abrir tua tela. Eu vou estar analisando tuas operações. Vou estar analisando tuas marcações. E a gente vai ver onde tu pode estar errando. Beleza? Porque o gerenciamento está em dia. Tá? Você está sendo lucrativo. Você só tem que parar de tomar esse relógio bobo. Entendeu? Um relógio bobo que tu toma que eu vejo assim que realmente é relógio de ultra iniciante. Tá? Tu já tá sendo um trader lucrativo, tu já tá sendo um trader consistente, já tá ganhando teu dinheiro, mesmo mudando de intermediário, de iniciante para intermediário. Eu acredito que tu já tá intermediário, só tem que parar de tomar esse relógio bobo nessas regiões, entendeu? Tem que ter esse olho de águia pra tá achando esses pivôzinhos, essas regiõezinhas, entendeu? E pode aí tá afetando tuas Sim, com operações, certeza. Uhum. beleza? Ó, tá acontecendo a reversão de tendência aqui, tá buscando pullback. E se ele romper essa região, ele vai mudar a tendência. Certo, Vai beleza, bater entendi aqui, eu acredito que vai perfeitamente. ter uma retração aqui, ó. Outra dúvida que eu teria seria sobre a lógica do preço. A lógica do preço, tá assistindo Isso. muitos vídeos do YouTube aí, né, irmão? Tenho Uhum. certeza. Os caras no YouTube estão falando muito sobre a lógica do preço. E é o seguinte, a lógica do preço eu estudei alguns anos atrás, tá? Estudei a lógica do preço, estudei também a geometria fractal do Vini, que faleceu. Tem vários traders aí que já faleceram, que deixaram o ouro no YouTube, tá? E antigamente eu estudei muitos esses ouros, eu participei de carros, de live, de network com esses traders e aprendi muito sobre a real lógica do preço, entendeu? A lógica do preço sem frescura, a lógica do preço sem viadagem, entendeu? A real lógica do preço. E eu posso sim passar para tu um pouco sobre a lógica do preço, beleza? O nome já carrega em si, beleza? Eu não vou falar aqui de lote para tu, nanolote, microlote, eu não vou falar de lote, eu não vou falar dessas coisas. Eu vou te ensinar, né, como tu é iniciante para intermediário, já considero intermediário, ainda não é avançado, para não encher tua cabeça de linguiça, eu vou lá ele, né? Lá ele. Eu vou falar de uma forma muito simples para tu, tá? Sobre a lógica do preço. A lógica do preço, entendeu? Logic Price. Eu aprendi muito, muito com meus traders gringos, tá? Que eu paguei mentoria, que eu fiz mentoria, que eu participei, que eu vivi, tá? O Price Action, o Real Price Action, a real lógica do preço com eles. Eu aprendi muito sobre a lógica do preço. Mas a lógica do preço sem firula, a lógica do preço sem linguiça, sem muita falação, entendeu? A lógica do preço sem essas frescuras que adicionaram hoje em dia. E eu vou te ensinar, tá? Nessa aula aqui. Inclusive, eu vou colocar no YouTube, beleza? Eu vou colocar essa aula aqui no YouTube, já que foi uma explicação simples na mentoria sobre regiões ACNEs e etc. Eu vou te ensinar a lógica do preço, a real lógica do preço, sem firula, beleza? Sem muita coisa. Como o nome já diz, a lógica, beleza? Você tem que saber a lógica por trás do preço, entendeu? E para descobrir a lógica por trás do preço, você vai precisar fazer marcações e vai analisar o movimento do gráfico, padrões, candle, entendeu? Tudo isso que a gente já faz no fluxo de velas avançado, só que seguindo mais a lógica realmente. O que é que a lógica aqui do preço fala para mim? A lógica do preço fala para mim que houve uma tendência vendedora, tá? Uma pernada vendedora, bateu aqui uma região, formou candles, tá? Esse candle aqui é um martelo na lógica do preço, beleza? Com o pavio na parte de baixo, fazendo a pressão compradora. Outro candle que a força maior é compradora, beleza?
porque o pavio na parte de baixo é maior e na parte de cima menor. Um candle de spin top, tá? Candle de continuação, candle martelinho de continuação. Pra mim, tá? O Matheus do Fluxo de Velas Avançado, acredito que candles como esse é candles de fraqueza e não candles de continuação, beleza? Pra mim, é candles de fraqueza. Pra mim, candles de força seria candles igual esse aqui, que tem pavio na parte de cima, na parte de baixo, entendeu? Candles igual esse aqui, tá? Isso pra mim é candle de força. Isso aqui pra mim não é martelo, não é um candle de continuação, por mais que ele deu a continuação aqui, tá? Deu a continuação, mas eu não acreditaria na continuação. Pegou aqui, ó, o seu querido pullback, beleza? Pegou aqui essa região de pullback, batendo nessa região, sofrendo aqui mais uma vez a pressão vendedora, tá? Aqui fez a correção, aqui tá fazendo novamente a impulsão e ele tende a vir buscar essa região aqui abaixo. E o que é que a lógica do preço, né? O price action fala pra gente aqui. A lógica do preço fala, sem falar de lotes e etc, tá? Sem encheção de linguiça, fala que esse candle aqui, tá? Tá tendo uma força muito forte vendedora, tá, pessoal? Com pavio na parte de cima, tá? Candle grande, bem preenchido, candle vendedor bem preenchido. Esse candle aqui sofreu uma retração, ou seja, entrada de vendedores, beleza? Travou nessa região aqui. Tentou ainda recuperar com esse pavio aqui, ó, tá? Os compradores entraram nessa região aqui, fazendo esse candle vendedor sofreu uma pressão, tá? Uma pressão compradora, deixou essa retração. Mas o próximo candle veio preenchendo, tá? Esse gap aqui, esse espaço, preenchendo essa região. Isso aqui é um gap, é um espaço. E até rompendo, engolfando esse pavio anterior. Engolfando esse gap anterior, entendeu? Indicando aqui continuação e força vendedora. Vou até tomar um gole de energético aqui. Ou seja, indicando para mim maior probabilidade de continuação vendedora, certo? Esse candle aqui vai finalizar vendedor. A probabilidade, a minha análise, a lógica, tá? O nome já diz, lógica. A lógica por trás dessa minha análise, dessa operação, fala que 90% de chance é dos vendedores dominarem essa região e dar continuação, dar passagem, continuação para o preço vir buscar essas regiões mais abaixo, entendeu? Ou seja, força maior vendedora, tá, pessoal? E olha lá, bateu nessa região aqui, beleza? Continuou. Então, esse candle aqui pagou pra gente. Depois, entrou os compradores por causa desses pavio aqui, ó. Aqui tem compradores, tá? Nessa região. Aqui também tem compradores. Então, aqui entrou compradores. Eu opero nisso? Não. Eu jamais pegaria uma compra nessa região aqui. Por que eu jamais pegaria uma compra nessa região aqui? Porque aqui não tem força o suficiente, por mais que teve aqui, ó, a reversão do preço, tá, pessoal? Por mais que entrou os compradores, eu prefiro pegar umas operações e um operacional mais certo, mais certeiro. E um operacional, como eu posso dizer assim, mais consolidado, entendeu? Então, eu não pegaria a operação aqui só porque tem compradores nessa região. Eu esperaria um gatilho maior para poder pegar uma operação, uma força maior, entendeu? Uma visão maior para poder pegar minha operação, seja de compra ou de venda. Para quem opera isso, perfeito, parabéns, pode continuar operando. Tá tendo resultado? Tá sendo lucrativo? Continua operando, beleza? Mas eu prefiro pegar operações. Por isso que eu escolhi o fluxo de velas para ser meu operacional, porque é um operacional mais certeiro, na minha concepção. É um operacional mais, como eu posso dizer assim, mais cru, mais vivo, entendeu? É um operacional que eu confio mais, tá, pessoal? Então eu não pegaria uma operação comprada aqui, por mais que pagou aqui com esse candle verde, tá? Então que o preço, a lógica do preço fala pra gente agora, ó. Teve aqui, ó, um fluxo vendedor, beleza? Esse candle aqui engolfando, esse gap, esse pavio,
depois continuou, os compradores entraram nessa região, os vendedores agora engolfou novamente tanto esse pavio aqui, quanto o candle anterior, quanto esse outro candle anterior. Para quem não sabe, existe sim engolfo do candle da mesma cor, indicando força maior, tá? Então esse candle aqui engolfou esses dois candles, esses três candles anterior indicando força maior vendedora, entendeu? E o objetivo do preço, tá? A lógica do preço é chegar nessa região aqui. Primeiramente bater nesse primeiro alvo e depois buscar esse segundo alvo aqui, tá? Eu acredito, ainda acredito que esse candle aqui finalizou vermelho, tá? Se ele não finalizou vermelho, eu acredito que ele tenha finalizado com um pavio aqui, ó, indicando força vendedora, indicando que eles vão continuar para buscar ou esse primeiro alvo aqui ou o segundo alvo. Lembrando novamente, isso aqui é 100% certo, ele realmente vai buscar aqui. Só Deus sabe, pessoal. Isso aqui é análise, isso aqui é probabilidade, entendeu? É especulação. A gente utiliza estratégia, análises para poder ter uma assertividade maior, mas a gente nunca vai prever 100% o mercado, porque o mercado é soberano, beleza? Vamos ver. Ó, ele voltou para buscar aquela região mais acima, entendeu? Então aqui, ó, teve uma reversão de tendência, tá? Ele buscou, chegou próximo aqui, buscando esse alvo. Eu considero que ele tenha buscado, quase buscado, chegou próximo do alvo aqui e aconteceu novamente uma reversão de tendência, entendeu, pessoal? Por que aconteceu a reversão de tendência? Porque aqui tem compradores de verdade. Por quê? Porque os compradores aqui, ó, reverteu realmente o preço, entendeu? Então seria muito mais confortável para mim pegar uma operação comprado aqui, porque reverteu realmente o gráfico, do que pegar para esses três pavios aqui, entendeu? Para esse e para esse pavio aqui. Então eu preferia pegar nessa região aqui, porque realmente reverteu, realmente teve compradores aqui entrando com bastante força, do que pegar nesses três pavios aqui, tá? Então acreditei que ele iria buscar esse alvo aqui e esse alvo aqui. Chegou próximo desse alvo aqui, não buscou e retornou para cima para buscar esse alvo aqui, onde está tendo aqui, ó, a reversão de tendência. Por quê? Porque aqui também tem vendedores, tá? A lógica do preço é basicamente isso. É você identificar pontos, tá? Padrões de candle, você identificar uma ação que o preço pode tomar futuramente seguindo a lógica dele, entendeu? Se ele fechar com um candle desse tamanho aqui, depois de acontecer uma reversão, qual a lógica dele? É de continuar, entendeu? Então ele pode continuar para buscar aqui embaixo. Aqui temos um alvo, beleza? Vou escrever aqui, ó. Aqui temos um alvo, tá? Aqui nós temos um candle de força, beleza? E aqui nós temos uma reversão. Então, se a gente tem uma reversão de tendência, a gente tem um candle de força e a gente tem um alvo para ser buscado, o que a gente faz? A gente vende acreditando que pode buscar esse alvo, tá? Essa é a lógica do preço, é você seguir uma lógica, tá? Você seguir a lógica do que pode acontecer. E depois desse alvo, ele pode buscar esse alvo aqui, tá? Pode romper esse alvo e buscar esse alvo aqui. Se ele romper esse alvo, ele vai buscar esse alvo aqui, entendeu? Basicamente isso que acontece. Tem alguma pergunta, João? Não, deu para entender perfeitamente. Deu para entender? Então é desse Deu. jeito que se segue a lógica do preço, tá? Ó, não rompeu, tá? Respeitou essa região aqui. Se ele deixou um pavio desse tamanho aqui, qual a lógica? Esse candle aqui bater e retrair também, tá? Agora, se esse candle aqui fechar dessa forma aqui, tá? Engolfando esse pavio aqui com força, buscando essa região aqui, é porque se ele fechar desse tamanho aqui, ele já vai buscar essa região. E se ele fechar dessa forma, a lógica é vir outro candle verde, entendeu? Vir um candle verde aqui, ó, e acontecer a reversão de tendência, tá? Deu para entender. E se ele romper essa região aqui, João, ó, a lógica é ele continuar para buscar outro alvo, porque o mercado se movimenta dessa forma, buscando alvos, entendeu? Deixa eu pegar outro par de moedas aqui. Ó, essa região aqui, vou colocar até em tela cheia aqui. Vamos lá analisar. Vou ver se eu pego uma operação aqui na lógica do preço, tá? Ó, presta atenção aqui.
Análise novamente da lógica do preço, da forma que eu aprendi, lembrando novamente, há anos atrás. Hoje a lógica do preço, as pessoas acrescentou muitas outras coisas, entendeu? Mas essa é a real lógica do preço que eu aprendi há anos e eu tô passando para você que é meu mentorado, que é meu aluno, tá? Aqui aconteceu, João, ó, a reversão de tendência, tá? Aconteceu a reversão de tendência, veio um candle vermelho desse de força, beleza? Engolfando esse candle verde aqui anterior, beleza? Então esse candle vermelho engolfou esse candle verde anterior, engolfou um pouco esses outros candles aqui. Depois veio esse outro candle vermelho aqui, tá? Aqui eu teria dado um put, teria dado venda aqui, ó. Teria entrado com venda depois desse candle aqui. Esse candle aqui finalizou aqui, eu teria entrado vendido, tá? Por que eu teria entrado vendido depois desse candle? Por causa da força dele, porque ele engolfou todos esse candle anterior, deixando a reversão de tendência, tá? Aconteceu a reversão aqui. Então eu teria entrado aqui vendido. Teria entrado vendido aqui? Com certeza não. Por que eu não teria entrado vendido aqui? Porque esse candle aqui não é um candle grande de força desse e nem engolfou, entendeu? Então, não é simplesmente bater numa região SNR e o outro candle foi vermelho que eu vou pegar a operação. Com certeza não, tá? Eu esperaria vir um engolfo, indicar força para poder pegar minha operação. Eu sempre trabalho na força do gráfico, entendeu? Principalmente no mercado de opções binárias. Sempre vou trabalhar na força do gráfico, certo? Então veio esse candle vermelho aqui. Depois dele veio esse candle verde aqui, ó, indicando aqui que os compradores ganharam força, tá? Mas eu acredito que foi por causa dessa região aqui. Isso é uma análise baseado na lógica do preço, tá? Então acredito que veio esses compradores aqui por causa dessa região SNR aqui atrás. Depois veio esse candle vermelho, tá? Tá até bonitinho aqui, né? Um para baixo e um para cima. Veio esse candle vermelho. Depois os vendedores entraram com mais força aqui, depois reverteu de novo, acontecendo essa briga aqui de compradores e vendedores nessa região, tá? Eu acredito que aconteceu isso porque tem regiões lá atrás, entendeu? Lá no gráfico deve ter regiões que fez com que acontecesse essa briga, tá? Exatamente, ó. Exatamente isso aqui a gente tem pavios, tem regiões que fez com que acontecesse essa briga, entendeu? Essas impulsões e correções aqui dentro dessa região. Ou seja, o preço se interferiu aqui, né? Houve essa região de interferência aqui, tá? Quando ele bateu aqui embaixo, subiu, bateu lá embaixo, caiu, bateu aqui embaixo, subiu, bateu aqui em cima, caiu, tá? E ficou trabalhando dessa forma aqui. Eu esperaria um gatilho de força para poder fazer minha operação, como sempre. Eu sempre me baseio, quando eu opero o fluxo de velas, eu sempre me baseio na força do gráfico, tá? Ó, em candles de força. Então eu esperaria um gatilho de um candle grande de força para poder continuar o fluxo e fazer minha operação. Então veio esse candle aqui, mas ele teve a retração. E a qualquer momento aqui, ó, poderia acontecer uma reversão de tendência. Então não pegaria um fluxo aqui. Não pegaria a continuação por causa desse pavio aqui. Esse pavio poderia jogar o preço lá para cima, entendeu? Se viesse aqui candles verdes, se candles verdes nascesse dele, porque aqui poderia ser apenas uma correção, tá? Poderia ser apenas uma correção dessa estrutura, desse momento aqui de alta, entendeu? Poderia bater aqui, ó, nessa região e poderia brotar candles verdes depois desse candle vermelho aí, entendeu? Dando um gatilho aqui de alta para continuação. Então seria só apenas uma correção. Mas agora ele está buscando regiões mais abaixo, né? Buscando essa região aqui, onde ele já está retraindo, ó, já está tendo retração, que pode ser a região de 50%. Se ele furar essa região e buscar aqui mais abaixo, pode ser realmente a reversão de tendência, né? Onde ele vai estar formando aí, ó, topos menores que o outro, entendeu? Aqui formou um topo, aqui formou um topo menor. Se aqui ele formar um topo, vai ser um topo menor ainda, entendeu? E continuando essa estrutura de baixa, mudando a tendência, tá? Já buscou essa região aqui, tá tendo retração na parte de baixo
eu acredito que possa sim brotar candles verdes aqui, a nascer candles verdes, buscar mais ou menos aqui, depois continuar caindo e seguindo essa estrutura aqui de baixa, tá? Na verdade ele já continuou. Bora ver aqui, fazer algumas marcações para a gente fazer uma operação aqui na lógica do preço que eu aprendi há anos atrás, tá? Sem frescura, sem firula, sem viadagem, sem essas frescuras que esses traders tanto propagam no YouTube, tá? Ah, eu criei a lógica do preço, ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, e treta pra cá, treta pra lá, entendeu? Tudo treta aí. Bora lá operar. Vou analisar aqui. Ó, tá vindo buscar essa região aqui, é uma região interessante de pullback, tá? Pode vir buscar o pullback nessa região aqui, ó. Porque ele pode vir buscar o pullback por causa dessa retração que teve aqui, desse respeito que teve, desse respeito que teve aqui, desse respeito que teve aqui. Com certeza teve mais respeito lá atrás, entendeu? Com toda certeza. Respeito, respeito. E não tem região de interferência ligada a ele, tá? Ó, respeito, 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 respeito. Não teve, tá? Qual gatilho para operar esse pullback aqui na lógica do preço? Seria, tá? Ó, teve um gapzinho aqui. Não. Tomara que esse gap não nos atrapalhe, beleza? Mas teve um gapzinho aqui. Seria o estouro, explosão, tá? O estouro, explosão, movimento explosão lá na região. Estoura, estoura, meu filho, vai. Estoura, estourou, peguei aqui, ó. Uma venda para essa retração. Qual foi o motivo da venda? Pullback, tá, pessoal? Impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão novamente. Entrei vendido para esse candle aqui retrair, tá? E ele continuar essa estrutura de baixa, beleza? E aqui nós temos a região de pullback, tá? Muito respeitado lá atrás. E acabou rompendo, tá? Por enquanto acabou rompendo aqui nossa região. Vamos ver se ele vai retrair. Vamos ver se ele vai finalizar abaixo da região que a gente entrou aqui e vai pagar pra gente. Se não pagar, a gente vai buscar mais operações aqui na lógica do preço, no fluxo de velas, tá, pessoal? Ó, tomamos loss, tá? Bugou, mas tomamos loss. Bora procurar outra operação. Eu acredito que lá ainda vai respeitar aquilo que a gente analisou, tá? Aquela região que a gente analisou, vamos ver. Era o SDBDT, né? Tá pegando um trawlback, tá? Nem triscou aqui no meu ganho. Mas enfim, pegando um trawlback. Tá respeitando esse trawlback, tá? Coloquei aqui. Retração. Tá aí, João? Tá acompanhando as Sim. operações? Tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Tô aqui pra Não, tirar tô só dúvida. apreciando a arte das análises aqui e Perfeito. anotando tudo. Ó, aqui aconteceu um trawlback. Pode ser que se voltar aqui, ele pague esse trawlback, beleza? Enquanto a gente não tem gatilho de fluxo, tá? Pode ter um gatilho de fluxo aqui, aí a gente vai sim pegar a operação. Mas eu acredito que só vai ter gatilho de fluxo se ele romper para cima ou romper para baixo aqui essa região. Se ficar assim, só nessa retraçãozinha, dá pra gente pegar o win? Dá pra gente pegar o win, tá? Mas é melhor operar fluxo, né, quando tiver um gatilho certo. Bora ver. Últimos 10 segundos. Ó, teve um gap, vou analisar outro gráfico. Não gosto de operar gap, tá? Esse gráfico aqui tá feio. Deixa eu ver um gráfico melhor aqui. Feio também, muita anomalia gráfica. Mercado aberto. Tá feio também.
Bora ver uma oportunidade boa aqui. Candle explodiu ali. Se esse candle esticar mais aqui, ó, pega uma operação, tá? Vamos ver se ele vai esticar lá. Estica, meu filho, vai. Caramba, velho. Eu perdi aqui, ó. Perdi a operação aqui, ó. Operaçãozinha. Tá? Região aqui, ó, de reversão, mais retração, mais pressão vendedora. Eu faria uma venda aqui, ó, para ele buscar essas regiões mais abaixo, tá? É um padrão aí de retração, só quem tá dentro da mentoria sabe que padrão é esse, tá? Quando ele aparece, filho, é certeiro. Você pega um win lindo nessa retração aí, beleza? Lindo, 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 lindo. Vamos lá. Ó, teve esse candle aqui. Se ele buscar um pouco mais acima... Ai, busca lá, filha. É, não buscou. E agora tá batendo aqui nessa região aqui, ó. Se eu poderia pegar um throwback, mas não vou. Por quê? Porque o meu princípio principal, tá? O meu princípio principal era pegar aqui uma venda para seguir esse fluxo. Eu não posso estar pegando aqui uma compra porque eu acreditei que iria cair, entendeu? Por mais que esteja respeitando agora essa comprinha aqui, tá? Eu não pegaria. Se eu vou operar em um operacional, então eu vou operar só naquele operacional, entendeu? Vou pegar aquela operação e não vou pegar o contrário do que eu faria, tá? Pode vir loja, entendeu? Loja é normal, todo mundo toma loja, tá? Se a análise foi se a análise foi A análise vai ser A, não vai ser B, não. USD Copy. Eu não tô brincando, isso aqui não é um jogo de sorte que eu vou ficar operando A e B, entendeu? Se eu vou operar A, eu vou operar A. Se eu abrir esse gráfico aqui, analisei que eu posso pegar uma venda, vai ser venda, entendeu? Ó, aqui aconteceu uma reversão. Candle com pavio na parte de cima, candle martelo, indicando reversão de tendência. Sempre que aparece esse candle aqui em regiões SNRs, ele indica reversão de tendência, tá acontecendo a reversão, tem esse candle de força, tá? Aqui nós temos a regiãozinha, onde o preço pode bater e ter uma retração, tá? Mas é fácil de furar essa região. E o preço real é aqui, beleza? O preço real que ele tende a vir buscar esse preço aqui, essa região aqui. É esse alvo aqui, tá? Ó. Bateu lá, sofreu retração, igual falei, tá? Mas vamos ver. Ó, finalizou igual um doji. Deu um gap pra cima, não vou pegar a operação. Gap também, não vou pegar a operação. Opa! Se buscar aqui eu pego, tá? Bora ver. Busca lá, filho, vai. Busca, busca. Rompeu mais que 50%, pessoal. Sempre tende a vir buscar, tá? Quem tá dentro da mentoria também sabe que sempre que acontece um rompimento, pessoal, com mais de 50% do corpo do candle, tá? O candle, o próximo candle sempre tende a vir buscar a região de pullback para poder continuar, beleza? Então ele veio aqui, ó, subiu um pouco, como se fosse um pullback e continuou caindo, tá? Sempre, sempre, sempre. É um padrão, beleza? É um padrão aí que acontece. Sempre tende a ir buscar. Temos uma região aqui. Regiãozinho que pode ser respeitada. Mas teve um gapzinho ali, vou ver outro par. Sempre vai demorar, tá? Operação boa é assim, filho. Vai demorar. Vai demorar pra acontecer. Mas não tem problema, tá? A gente entra aqui mesmo pra operar de forma séria, pessoal. Não é ficar brincando de operar, não. Tá? Pegando operações
sem mão e sem cabeça não, entendeu? Sem pé e sem cabeça, não sei como é esse ditado, mas enfim. A gente não fica pegando operações uma atrás da outra sem embasamento, entendeu? Sem análise. Tem que analisar, irmão. Tem que pegar operações que você realmente analisou, realmente tem uma ciência por trás, tá? Ó, estrutura de alta, tá bem volátil, né? Buscar aqui eu pego, tá? Ó. Buscar aqui eu pego porque ele tende a corrigir. Entenderam? Buscou aqui, ó. Novamente, esse candle buscou, eu pegaria porque ele tende a corrigir. Alvo a ser buscado aqui embaixo, tá? Então eu pegaria uma operação ali. Bora ver uma operação. Essa é a real lógica do preço. É você ver onde vai bater, é ver regiões, é ver padrão de candle. É realmente ver a lógica por trás, entendeu? Isso aqui tem uma lógica. Se tem pavio aqui, a lógica é que ele vai cair, entendeu? Que ele vai ter uma retração, que ele vai sofrer uma retração, tá? Pode bater e pode não bater, tá, pessoal? Pode respeitar e pode não respeitar, tá? Essa lógica. Porque nada dentro desse mercado é concreto, tá? Quem deu de força, voltando para abertura. Pegar. Desce mais um pouco. Peguei, tá? Peguei uma operação aqui comprada, pessoal, tá? Vou entrar com 2 taxinhas. E bora Peguei, aguardar. Pegou aí também? peguei. Boa. Bora aguardar finalizar agora essa operação aqui. Qual foi o motivo e a lógica por trás dessa operação aqui? Reversão de tendência, tá? Reversão de tendência, padrão de candle martelo, força compradora. Candle, bastante força compradora, tá? E região aqui para ser buscada, tá, pessoal? Essa foi a lógica por trás dessa operação aqui. Entrei com 2 taxinhas. 3, 2, 1. Bora ver. Entrei com 2 taxinhas. Esperei ele descer um Boa, pouco mais. Pegou o win aí? peguei. Esperei, pessoal, ele descer um pouco aqui, ó, tá, ó. Pra gente ter uma margem mais segura, tá? Na nossa operação. Então ele buscou aqui. Opa. Algum alvo atingiu a taxa, né? Então, esperei ele buscar essa região aqui, ó, pra gente ter uma margem mais segura, entendeu? Então ele buscou aqui, a gente pegou uma margem mais segura e ele ainda finalizou verde, mas eu considero isso aqui um doji, beleza? A gente pegaria o INSIM na cor, tá? Também a gente pegaria o IN na cor e pegou o IN na taxa também, beleza? Mas eu considero ele como um doji, tá, pessoal? Então é isso, rapaziada. Vou finalizar aqui. Deixa eu ver se eu pego mais uma operação. Mais uma, João. Vamos mais uma? Bora mais uma. Ó, venda, tá? O SDIDR, venda. Peguei atrasado, cara. Caramba. Já explico o motivo dessa operação aqui, tá, pessoal? Peguei até atrasado aqui, essa operação. Mas enfim. Vamos aguardar. Pegou aí também? Peguei. Beleza, boa. Já explica aqui a lógica, tá, pessoal? Por trás dessa operação aqui também. Vamos aguardar finalizar aí. Últimos 30 segundos. Esse gráfico aqui não tá tão bonito não, tá? Olha quantas regiões de interferência, irmão. Consolidação do preço, lateralização. É louco. Eu olhei mais essa parte aqui, tá? Ó. Não vou mentir. Mas enfim. Qual foi o motivo dessa operação aqui, João? Fala pra mim. Vamos ver se tu consegue ver aí a lógica por trás dessa operação, a lógica por trás do preço. Quer que eu fale em relação à loja do preço ou em relação a... Porque eu vejo o fluxo aí também, né? Aham, é um fluxo, sim, é um fluxo. Dá para se operar a lógica do preço no price action, tá? Retração, Sim. fluxo, qualquer tipo de operacional, entendeu? É a lógica mesmo, é a lógica, Sim, tá? O sim. nome já diz, lógica.
Pode Eu analisar aí, vejo, pode analisar. eu vejo que ele foi buscar aquele outro fundo lá embaixo e lá na parte de cima Esse aqui, seria isso. boa. E lá na parte de cima, que seria uma região de SMR, teve bastante disputa, né? De preço. E aí Exato, depois ele se confirmou um lucro não, o fluxo. exato. Aconteceu aqui, ó. Na verdade, analisar aqui de baixo, tá, ó. Teve Isso. aqui, ó, vendedores entrando. Esse candle aqui foi Aí, vermelho. Depois ele estourou para cima. O outro candle a mesma coisa, ficou vermelho e estourou para cima. Ou seja, os vendedores já estavam perdendo a força. batendo nessa região aqui, porque é a região deles, entendeu? Isso aqui é um topo lá atrás, com toda certeza lá atrás tem um topo, tá? Então já estavam batendo aqui nos vendedores, nos compradores, na verdade, para descer o preço, entendeu? Para o preço cair. Então os vendedores já estavam entrando em ação aqui. Aí teve esse candle aqui, esse E aí bonitinho teve aqui, ó. o topo lá embaixo, que foi o que tá marcado, e os candles de venda vieram sempre com bastante força. Aí o fluxo Aqui, ficou né? mais visível. Exatamente. Teve esse doji aqui parecendo uma cruz, né? Esse doji aqui reverteu o preço também, ó. Temos aqui vários padrões de candle que, estando em regiões SNRs, acontece a reversão, entendeu? Então tem esse candle aqui, teve esse candle de força, outro candle de força, e eu peguei minha operação vendido, tá? Para ele vir buscar essas regiões aqui abaixo. Parabéns, João. Top demais, irmão. Isso mostra que você tá evoluindo monstruosamente. E eu fico muito feliz Tem por sido isso. muito bom, tô aprendendo muito mesmo aqui. Muito, Top. muito, muito. Tô muito Aumentou até um feliz. pouquinho do lucro aqui, ó. Fiz quanto? Fiz aí 100, 200, 300. Quase R$ 300, né? É, quase R$ 300. Quase R$ 300 eu fiz. Só que nessa aula, tá bom, já dá pra pagar o almoço ali, né? Já dá pra ir comer uma carninha ali. E é isso, irmão. Finalizando aqui essa aula, tá? Daqui a pouco de tarde a gente volta aí pra eu analisar tuas operações. Tu tá operando mais na parte da tarde, né? Isso. Beleza. Já fez quanto aí? Só nessa aula aqui. R$ 200. Pronto. Mais tarde a gente volta pra tu bater a tua meta de 300 aí. Beleza? Beleza, show. Tamo Fechado. junto. Finalizando essa aula aqui. Posso postar no YouTube essa aula, né? Pode sim, com certeza. Pode sim. Beleza. Fechou, irmão. Tamo junto, viu? Deixa já. Valeu mesmo.